sequência, nós vamos ter a fase de arguição, né? E, com certeza, nós vamos ter grandes contribuições dos colegas que estão aqui. No momento que você quiser começar, Joacir, fique à vontade. Como podcast como gênero textual digital para abordagem de temáticas ambientais no ensino médio. Sou o professor Joacir Souza de Castro, mestrando do Proficiamb. A linha de atuação é ambiente e sociedade, o eixo estruturante comunidade, saúde e meio ambiente. Eu sou o professor Joacir Castro, especialista em metodologia do ensino da língua portuguesa, graduado em licenciatura das Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Amazonas, licenciado em Letras pela Universidade Federal do Pará, natural de Santarém, Pará, professor da Educação Básica nas redes municipal e estadual e atualmente atuando em Quari desde 2012. Discente do programa de mestrado profissional Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, Proficiamb. Os tópicos serão abordados: introdução, justificativo, objetivo, referencial teórico, percurso metodológico, considerações finais, cronogramas, referências e os nossos agradecimentos. Aqui nós temos uma imagem inicial para introduzir o nosso trabalho, da Escola em Tempo Integral Cecília Meirelles, em Aparecida de Goiás, de Goiânia, Goiás. Esses alunos organizaram palestras, mutirões para, digamos, despoluir, tratar o rio Jardim Botânico, que fica às proximidades de suas escolas. Ainda na introdução da Joacir, temática aí. Vamos parar rapidinho, volte aí no seu slide, que agora eu estou fazendo esse momento aqui, eu estou fazendo, como eu te falei, a gente vai discutir cada ponto para você melhorar, tá bom? E assim, internalizar. Então, eu vou fazer a introdução com a imagem, contextualizando no seu tema, tá bom? Certo. Bem, então, iniciamos nossa apresentação, né? Inicio minha apresentação como se fosse você, tá? Inicio minha apresentação trazendo uma imagem que reflete muito o desafio, né? A proposta de desafio que nós temos também na realidade que vamos abordar. Esse aqui é uma foto de um conjunto de estudantes da Escola de Tempo Integral que fica em Goiânia, né? E esses jovens, eles fizeram um trabalho, né, de conservação de recursos hídricos do Igarapé, dessa região, mostrando que é possível haver o engajamento do jovem nesse movimento de conservação ambiental, de cuidado ambiental, no âmbito do ensino médio. Então, essas experiências que a gente tem encontrado ao longo do nosso levantamento bibliográfico, nos motiva, né, a entender e acreditar que é possível também fazer uma mobilização de jovens na realidade que a gente está propondo. Só que aqui eles estão fazendo de uma intervenção real, né, uma forma direta, e nós estamos abordando no ambiente digital. Então, dito isso, passo agora para o próximo slide. Aí você contextualiza. Por quê? Você pode criar uma autonarrativa, mas é importante você dizer como que essa relação dessa imagem tem contexto no que você está propondo. Eu criei essa narrativa de contexto, né? Certo. Quer dizer, que você, ao encontrar no teu levantamento bibliográfico, no teu levantamento de experiências, uma imagem como essa, isso te traz, né, isso motiva a verificar uma ação assertiva no envolvimento do jovem para as causas ambientais.
eles aqui estão fazendo no mundo concreto, e você vai trabalhar numa sensibilização a partir de uma abordagem no mundo digital, ok? Tudo bem. Então, de novo, a tua narrativa é o que você quiser, só que você entende que tem que fazer uma conexão, principalmente o primeiro slide. Não acha que é demais você escrever o textinho que você vai falar e você repetir várias vezes só do primeiro slide, porque é o primeiro momento, é sempre o primeiro impacto. E a gente, macaco velho, tá? 100 anos de carreira, a gente vai sempre tremer nas bases. Já quando é uma palestra, a gente engata, né? Mesmo sendo extremamente experiente. Não ache que qualquer uma das estrelas que você admira da oratória, da interação com o público, ele não faz uma preparação. Porque o primeiro momento é o impacto e a imagem, o que fica. Então, tá? Faça um pequeno textinho e conte a sua linha, né, de interação, onde você vai mostrar uma conexão de quem está vendo a sua apresentação e por que o Joaci trouxe essa imagem, né? Eles depois podem ter essas interpretações, mas você tem que conduzir a tua banca, tem que conduzir a tua plateia, tá certo? Isso é a aula. A aula é igualzinho, a aula de qualificação é igualzinho a aula de... A gente conduz para que a plateia acabe tendo a linha de raciocínio que você quer, porque o professor induz a linha de raciocínio. Depois o aluno pode até ter a sua própria. Ele critica, ele vê ele pensa, mas no início da condução do processo didático é o professor que conduz, né? Principalmente quando ele encanta, quando ele consegue reter a plateia, né? Reter as pessoas que estão assistindo, tá bom? Ok. Então tá. Então agora pode continuar. Segue, né? Quando houver necessidade, eu faço intervenção. Se eu não fizer, pode continuar apresentando, tá bom? Pode ir, Joaci. Prosseguir, né? Dando continuidade, a importância dos digitais no ensino médio. A gente sabe que o mundo atual, ele tem a sua comunicação digital hoje como um centro da comunicação humana. Além disso, a linguagem empregada nos podcasts, nos gêneros textuais, ela torna-se universal, de acordo com a tecnologia, de acordo com o avanço da propagação dessas informações. O papel do podcast como recurso pedagógico interativo. Sabe-se que o podcast é um recurso sonoro que vem possibilitar o educador compartilhar conhecimentos e informações atuais, não só o educador, mas também como o próprio aluno. O podcast ele possibilita uma maneira mais interessante dos educandos se envolver com a aula, absorver conhecimento, se motivar e ficar interessado com esse recurso pedagógico tão rico que é o podcast. Entretanto, nós temos vários desafios na educação ambiental no ensino médio. Primeiramente, a falta de integração curricular. Geralmente, os professores não abordam a temática das ciências ambientais no seu conteúdo, no seu componente curricular, mesmo que são temas transversais. A questão do meio ambiente são transversais, está hoje na BNCC. Um outro desafio é que nossos professores eles não têm formação, não são treinados para lidar com essa temática das ciências ambientais. Além disso, o baixo engajamento dos estudantes, até mesmo porque falta essa motivação, falta essa orientação. E além dos escassez de recursos didáticos, materiais, livros e etc. Além disso, há também um grande desafio, que é a questão da dificuldade na aplicação da prática desses temas ligados à questão do meio ambiente. Além da conscientização e mudança de hábitos que nós, educadores, temos que
fazer com o nosso aluno, para que ele possa ter uma certa conscientização e mudança de hábito relacionado às temáticas do meio ambiente. Além dos desafios institucionais, sabe-se que hoje ainda há gestores, há coordenação pedagógica, há pedagogos que ainda não dão importância a esta temática do meio ambiente. Nossa justificativa da escolha do tema dos gêneros digitais, especificamente o podcast, é que esses gêneros textuais digitais cria certas práticas pedagógicas que vai atender a necessidade do mundo atual. E são recursos pedagógicos em que o aluno ele se envolve, o aluno ele se motiva. Então esse projeto ele vai expandir dar essa oportunidade de abordar dentro da linguagem e a comunicação para o aluno um pensamento crítico, que ele possa ser protagonista da sua história, ser protagonista do seu trabalho como estudante. Nós escolhemos a escola Manuel Vicente Ferreira Lima pelo fato dela nos dar condição, né? Começa pela a clientela, começa pelo público-alvo, que são alunos apenas do ensino médio, do primeiro, segundo e terceiro ano. Mas esse projeto será aplicado, essa pesquisa será aplicada com alunos do segundo e terceiro ano. A escolha da escola, por causa da existência das condições técnicas que temos, nós temos estúdio, nós temos uma biblioteca, nós temos um laboratório de informática, e a proposta é a questão da sensibilização dos jovens para essas temáticas ambientais através do podcast. Ok, Joaci, volta aí rapidinho. Aqui. Perfeito. É importante você dizer, né, que essa escola ela é uma escola estadual, ela é tempo integral ou ela é normal? Integral. Tempo integral. Então é importante você dizer isso, tá? Né? Então, bem, a justificativa do trabalho, né, esse trabalho justifica-se por ser por trazer uma inovação na forma da abordagem das temáticas ambientais e fortalecer algo que é apontado como uma mudança necessária no processo de formação da língua portuguesa, né, apontado na BNCC, que é a introdução do gênero textual digital, né, na formação do jovem. E essa escola de tempo integral, a Escola Manuel Vicente Ferreira, ela é uma escola de ensino médio, que está no município de Coari há não sei quantos anos. Fala um pouquinho dessa história, contextualiza essa escola, porque é o único momento que você vai falar dela. Depois você não tem aquela coisa de área local do estudo, né? Então fala, já contextualiza ali. Aproveita, inclusive, para contextualizar, né, essa escola, é uma escola estadual, tem não sei coisa, é uma escola que tem funciona nos 3 turnos com o ensino médio, ela é exclusiva do ensino médio, ela tem ensino médio e ensino fundamental. Fala um pouco dessa escola. Certo. E aí diz que, associado a esse público, né, do ensino médio que está aí, formado por jovens que estão dispostos a participar dos processos, temos ainda as condições técnicas para fazer a aplicação do projeto num contexto de estúdio, dando para esses alunos, inclusive, a percepção, né, desse cenário, como tem os cenários convencionais de podcast, desses podcasts que eles são acostumados a ver na mídia, com influência, com os processos dinâmicos. A gente vai poder reproduzir um pouco dessa motivação e dessa ambientação, né, da comunicação digital por podcast no estúdio da própria escola. Então, aproveita e fala um pouquinho dessa escola, né? E aí você fecha com isso que você falou. Nós vamos centrar o nosso trabalho nas turmas do ensino médio, do segundo e terceiro anos, né? E vamos trabalhar, né, porque acreditamos que vai ser importante esse mecanismo, né, da comunicação digital, que é hoje uma coisa muito frequente na vida desses jovens, para sensibilizá-los para a abordagem da temática ambiental. A partir dessa
dessa forma de seduzi-los, né, de motivá-los, nós vamos trazer eles para, né, viver esse ambiente do estúdio, da produção de podcast, aproveitando para que eles façam, né, a contextualização das temáticas dos problemas ambientais. Né? E, claro, os problemas ambientais tentando puxar a realidade de Coari, né? Porque eles podem poder vivenciar e ser, inclusive, influenciadores, propagadores das informações. Né? Vamos envolver os podcasts, vai ser feito pelos alunos do segundo e terceiro ano, mas a divulgação desse material, com certeza, se expandirá para os demais, para a comunidade escolar. Ok? Ok. Aí você depois cria o seu textinho, é só para você entender, né, como que é necessário, que as pessoas não sabem que escola é, se ela é tempo integral, se não é, se ela é escola municipal, se ela é escola estadual, né? Se ela é uma escola nova, ela está há muito tempo em Coari, qual que escola é essa, né? Então, sempre é bom a gente pensar um pouco, apresentar um pouco ela, tá bom? Inclusive, isso vai ser informação que você já pode até escrever, você já pode escrever que já é material para dissertação, né? Que escola é essa, onde ela fica, qual o histórico, quantos professores tem, quantos alunos tem, funciona em quais turnos, tá? Número de alunos matriculados em 2025, todas essas informações você vai precisar para você escrever na sua dissertação. Já levante essa informação, que já é um pedacinho da sua dissertação que já vai ficar escrito, tá bom? Tudo bem. Para você já ir adiantando a escrita da dissertação. Não precisa acabar o trabalho de campo para escrever a dissertação, não. Acabou a qualificação, a gente já vai começar a escrever a sua Na dissertação. verdade é o Tá início, bom? né, doutor? É, Está sendo o é o início, né? início. É o plano, né? Mas a gente sabe que não vai precisar esperar tudo, fazer todo o trabalho para poder escrever, não. A gente, parte da dissertação já está, inclusive, escrita. Parte do que está no plano já vai para a dissertação. Tá bom? Ok. Então vamos lá, pode ir. Temos grandes desafios para a aplicação desse projeto, dessa pesquisa. Entre eles está quais são as particularidades do podcast como gênero digital e como maximizar seu potencial didático no ensino das temáticas ambientais. Além disso, como lidar com a diversidade de conhecimentos tecnológicos entre estudantes para manter um aprendizado equilibrado. Como garantir que todos os estudantes tenham acesso igualitário às tecnologias necessárias para a criação de podcast? Quais as ferramentas e técnicas à disposição para a criação de podcast em dispositivos móveis? Como foi mencionado, nós temos um estúdio na escola, mas a gente sabe que a realidade do aluno são outras. Ele pode também fazer o seu podcast, o seu material, com o seu próprio celular, com aquilo que está ao seu alcance. Aqui nós temos nossos objetivos. O geral é examinar as oportunidades e obstáculos da implementação do podcast na abordagem de temáticas ambientais, como inovadora prática discursiva digital nas aulas de língua portuguesa e geografia no segundo e terceiro ano do ensino médio. Específico, reconhecer e expor as particularidades do formato de podcast digital, ressaltando suas possibilidades de ampliação social e seu potencial didático na abordagem de temáticas ambientais. O outro objetivo é promover ferramentas de fácil acesso para a criação de podcasts em dispositivos móveis, explorando as particularidades técnicas e linguísticas deste formato digital e suas utilidades sociais e educativas. E o último, criar um manual prático para conduzir oficinas de produção de podcast com foco na abordagem de temáticas ambientais nas aulas de língua portuguesa e geografia no ensino médio. Nosso trabalho está baseado em vários autores, entre eles o Bakhtin, que diz que todas as várias áreas da atividade humana estão vinculadas ao uso da linguagem. E os gêneros digitais não são diferentes, eles estão fazendo parte do nosso meio, fazendo parte do cotidiano do nosso aluno. Além desse autor, nós temos Mohan, que diz: o todo tem qualidade ou propriedades que não são encontradas nas partes. Se estes estiverem isolados uma das outras,
e certas qualidades ou propriedades das partes podem ser inibidas pelas restrições provenientes do todo. Então, o autor ele dá importância do todo para a parte, do geral, do contexto para o geral, do geral para o contexto, de acordo com a realidade do nosso aluno. Marcuse e Xavier abordam que com a chegada da tecnologia, com o avanço da tecnologia, nós tivemos profundas mudanças e nessas mudanças justamente a utilização da linguagem na sociedade, pois obriga as pessoas a se ajustarem à realidade do universo digital. E dentro da educação isso não é diferente, segundo os autores. Silva e Santos aborda que o podcast, enquanto formato digital, proporciona um meio acessível e interativo para a propagação de ideias, possibilitando a elaboração de narrativas multimodais que combinam som, voz, ritmo, componentes cruciais para cativar os ouvintes e fomentar o aprendizado. Então, portanto, os autores eles são felizes no momento que abordam essa questão do podcast como algo novo, envolvente e que traz esses elementos que o jovem se identifica, que o jovem gosta. E é um meio da divulgação das ciências ambientais. Além desses autores, nós temos o Pereira e Almeida, que ressalta a importância do podcast na educação, que, segundo ele, ultrapassa não só o conteúdo, mas incentiva a aprendizagem ativa e independente. Aborda que o podcast expande as oportunidades de ensino, onde une diversas competências e habilidades relacionadas ao aluno e também relacionado à questão do professor. Gomes enfatiza a capacidade do podcast como recurso didático que promove a interdisciplinaridade no contexto educacional. Então, ele deixa bem claro que para se ter um objetivo é necessário que haja a interdisciplinaridade aplicada dentro das instituições de ensino. Morin, José Manuel Morin, brasileiro, aponta que a incorporação de tecnologias digitais no ensino promove ambientes colaborativos e dinâmicos, dando aos alunos um papel ativo na construção do saber. Então, ele vem abordar exclusivamente sobre a incorporação da tecnologia que vai motivar, que vai fazer com que esse ambiente torne-se dinâmico, que torna-se participativo e que o aluno passa a ser protagonista da sua história. De acordo com a BNCC, ela enfatiza a importância da educação ambiental ao incorporar de maneira interdisciplinar, sugerindo sua incorporação em diversos componentes curriculares. De acordo com a BNCC, nós abordamos 3 competências, competência geral 2, 3 e 7. Na 2, vai abordar a questão da importância da linguagem, da importância da comunicação no meio escolar, no meio educacional. E a competência 5 vai falar especificamente da cultura digital, onde vai abordar justamente os gêneros digitais que nós estamos propondo para a nossa pesquisa. Competência 7, argumentação e pensamento crítico, que faz com que o aluno ele construa, que ele pesquise, que ele produza, que ele faça seu próprio material, que ele possa realmente divulgar o seu conhecimento para as demais pessoas. Nosso percurso metodológico, nós temos o tipo da pesquisa, que é a pesquisa qualitativa, exploratória através do podcast, na qual vai desenvolver habilidades comunicativas e criativas, praticando a oratória, a estruturação, a comunicação, os tipos de texto verbal e não verbal, e também vai fazer com que haja uma adaptação desses gêneros dentro dessa pesquisa.
Portanto, então, o podcast no ensino pode trazer temas ambientais importantes, como desmatamento, como a água, a poluição dos rios, etc, etc. Como dito anteriormente, nosso público-alvo são alunos do ensino médio, do segundo e terceiro anos, da escola Professor Manuel Vicente Ferreira Lima, uma escola em tempo integral. E iremos trabalhar com discentes de língua portuguesa e geografia, além dos coordenadores pedagógicos. Haja vista que na nossa escola, a cada área de conhecimento possui um coordenador pedagógico. Nossa coleta de dados é parte das entrevistas semi-estruturadas com professores e coordenadores pedagógicos. Essas entrevistas será com professores de língua portuguesa e geografia e com coordenadores pedagógicos, na qual eles, para compreender a visão sobre o uso do podcast como recurso didático. Perfeito. Olha só, Joaci, aqui vai caber você fazer uma contextualização, porque você vai convidar o professor de geografia, né? E por que os coordenadores pedagógicos, né? Então, você vai dizer, olha, as entrevistas com professores de língua portuguesa, né? Que no caso é onde a gente está ancorando a questão dos gêneros textuais digitais, né, no ensino da língua portuguesa, e eu convidei o colega de geografia, né, nós estamos convidando o professor de geografia por dois motivos. Primeiro, porque a geografia, geralmente, dentro da abordagem da educação ambiental, nós verificamos, né, que pelo próprio currículo e temas abordados no curso, na disciplina de geografia, se tem muita conexão com a abordagem das temáticas ambientais. Então, eu convidei o colega, que já está sensível e disposto em participar, para conosco nos ajudar a contextualizar as temáticas ambientais dentro da realidade de Coari, e os coordenadores pedagógicos, para que eles entendam, né, a importância do uso do podcast como recurso didático. Por isso que a gente quer envolver, né, essas pessoas. E ainda porque tanto o coordenador pedagógico, né, quanto o professor de geografia, ele atua também no estúdio, né, dentro de um projeto. Então, ele vai também nos ajudar na parte técnica, com a experiência que ele já possui, né, dessa organização e produção de podcast. E o próprio coordenador pedagógico vai entender que os alunos vão estar numa atividade que tem forte conexão, né, interdisciplinar, e que tem forte conexão com o currículo. Então, vai facilitar também a nossa execução e envolvimento dos alunos, ok? Então, contextualiza por que tu traz esses personagens para o processo, tá bom? E aí pode continuar. Tudo bem. Além disso, nós teremos uma abordagem sobre o conhecimento e o hábito dos professores de ouvir podcast. E saber se eles já utilizam os podcasts em suas aulas. A dedicação do obstáculo a integrar o podcast ao currículo escolar, os benefícios percebidos e as possíveis melhorias com esse recurso pedagógico didático. Identificação de quais temas ambientais são apontados como importantes de serem abordados. Então, nós iremos decidir, juntamente com nossos alunos, quais são as temáticas que iremos abordar na produção desses podcasts. Ainda no percurso metodológico, teremos oficina com professores, na qual são professores do programa da disciplina de Língua Portuguesa e Geografia, onde serão realizadas oficinas com esses professores nos programas dessas disciplinas a partir da abordagem temática ambiental. Além disso, essas oficinas serão abordados conceitos sobre gêneros e abordagem de temas ambientais e técnicas para a produção de podcast. Ainda no percurso metodológico, teremos produção de episódios, gravação de episódios de podcast produzido pelos estudantes, nas diversas etapas de produção e seleção de temas, até a gravação de episódios. Um dos objetivos é aumentar o envolvimento e a identificação desses alunos, desses estudantes com o gênero textual digital e a abordagem crítica dos mesmos.
Teremos uma análise qualitativa. Joaci, Sim. só rapidinho. Volta lá Voltei. um pouquinho aí. Volta aí. Aí eu vou te perguntar, volta mais um pouquinho. Aí. Nessas oficinas, né, isso pode tu já apresentar um pouquinho mais aprofundado na tua apresentação, ou pode vir para você como questionamento, né? Então, tipo assim, Joaci, o que você pretende fazer? Como é que vai ser essa oficina? Fala um pouco dessa oficina, né? Isso é uma pergunta que pode vir. E você pode já dizer o seguinte, olha, não será apenas uma oficina, uma única oficina, a gente pretende fazer pelo menos 2 ou 3 oficinas, né, para explicar, primeiro, o que são os digitais, porque tu vai estar falando com professores, né? Você é um professor da língua portuguesa, quantos outros professores existem? Porque assim, vai ser uma oficina para quem? Para ti, professor de geografia e para coordenador. Então, a primeira oficina vai ser voltada com os professores. Depois, você vai ter momentos com os estudantes, né? Então, já pense um pouco depois o que podem te perguntar, né? De como vai ser essa oficina, né? Como é que quem vai participar? E aí tu vai ter que dizer que nessas oficinas você vai apresentar o que é o gênero de textual, você vai apresentar o que são a importância de abordar as temáticas ambientais, vai trazer a BNCC. O colega de geografia vai mostrar técnicas sobre o podcast do ponto de vista de produção, programas para fazer edição, vai ensinar essas ferramentas nessas oficinas, né? E enquanto você vai trabalhar a parte mais do que é o gênero textual, como que você estrutura um texto para a linguagem textual digital, né, para fazer a roteirização, montar os roteiros, que é uma forma de expressão da língua. Então, vai aprender a escrever, né, roteiro, que é diferente de fazer texto para redação, que é diferente de fazer um trabalho de pesquisa acadêmico de escola, né? Então, tem toda uma... Então, pensa um pouco o que você vai trazer nessa oficina e como você vai estruturar, tá bom? E aí você já pode até dizer que você por isso que é importante o próprio laboratório de informática, porque os professores lá nas oficinas vão poder ter contato com os programas, né, na prática, né, que o colega de geografia vai ajudar os professores e a você mesmo a fazer esse trabalho de entender, né, essa produção de gravação, de corte, né, que os programas auxiliam, tá? Então, vai conhecer essas ferramentas, ok? Só para você pensar, porque isso pode vir, você pode falar um pouco e depois pode vir como pergunta, tá bom? Tudo bem. É um ponto que você pode ser indagado, tá bom? Tudo bem. Tá. Quanto aos alunos, é importante você dizer que primeiro você vai pegar esses alunos, vai apresentar o projeto para eles, né, junto com o professor de geografia, e vai envolver eles, né, a partir dos professores treinados, tendo como principais atores você e o professor de geografia, mas outros professores que queiram participar, vai ser facultado para sentar com os alunos no contra-horário, ou seja, não é durante as aulas disciplinares, é no contra-horário, porque a tempo integral os alunos têm o contra-horário, né, tem aquele horário complementar, para ter momentos de preparação e produção dos podcasts, tá bom? Tendo os próprios estudantes como os protagonistas do processo, tá certo? Aí eles podem perguntar, vai fazer de que forma? A gente vai tentar fazer de forma dinâmica, porque o podcast tem forma de entrevista, diálogo entre os próprios alunos, a partir de uma preparação prévia. Então, primeiro você vai ter que ensinar para eles o que é o podcast, depois ter um momento que vocês vão, junto com os alunos, escolher quais são os temas que não dá para abordar. Que temas vocês vão abordar? Poluição nos igarapés, mudança climática, o que tema que tem a ver com o Coari e com a problemática ambiental que vocês vão escolher? Não dá para fazer podcast de tudo. Vão escolher, no máximo, 2 temas para trabalhar, e aí vai montar 2 equipes, e cada equipe vai fazer o podcast para apresentar. Eles vão criar o nome do podcast. Pensem em tudo isso, entendeu? Porque tudo isso vai ser feito em conjunto com os alunos, tá bom? Tudo bem. Tá. E aí não esquece de agendar, que eu vou estar aí em abril, hein? Certo. Depois eu vou te mandar a data de novo para te ajudar, porque quando eu estiver em abril aí, eu vou estar com você
de uma dessas fases aí, vivenciando com você esse processo, tá bom? Tudo bem. Então tá, vamos lá, pode ir. O uso dos podcasts na aula, né? Teremos aí a abordagem da audição e discussão, onde os podcasts serão usados em sala de aula para debates e atividades didáticas. Disponibilidade online, acesso a podcast fora da sala de aula para a continuidade da aprendizagem dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Ainda no percurso metodológico, análise e avaliação, onde fornecerá uma visão geral da adequação do formato, na qual será considerado tanto os elementos técnicos como também os pedagógicos. Ainda no percurso metodológico, temos uma proposta do produto final, que é um guia de produção de podcast com temáticas ambientais para o ensino médio. Esse guia tem como objetivo de auxiliar professores na elaboração e o uso de podcast no ensino da língua portuguesa e geografia no ensino médio, onde serão disponibilizadas orientações detalhadas do processo, desde a elaboração do conteúdo até os procedimentos de gravação e edição. Estes recursos pedagógicos podem ser utilizados tanto para auxiliar o processo de aprendizado, como também para assegurar que os nossos estudantes obtenham competências técnicas para a criação de áudios de alta qualidade e que se tenha pensamento crítico frente às questões ambientais. Temos nossa consideração final. Vale ressaltar que a aplicação do podcast no ensino de ciências ambientais, no ensino médio, mostra uma tática inovadora e relevante para lidar com os desafios da educação atual. Haja vista que todos estão inseridos nesse processo, nessa mudança tecnológica. Além de expandir o conhecimento linguístico e comunicativo dos nossos alunos, promover competência, criar o seu próprio protagonismo e habilidade de argumentar entre teoria e prática e habilidade de se comunicar. Este projeto evidencia que o podcast vai além não só de um recurso pedagógico, mas de um ambiente para a criação de significados ligado às ciências ambientais. Esse recurso, ao oferecer um ensino mais interativo, atraente, interessante, relevante, está em sintonia direta com as exigências da BNCC, na qual promove a aplicação de métodos inovadores e tecnologias digitais para estabelecer uma educação de qualidade, diversa, inclusiva e acessível. Aqui nós temos nosso cronograma, nossas referências, principais referências utilizadas. E aí vamos encerrar com uma reflexão, que é um trecho de um poema do Manuel Bandeira, que ele aborda Vou embora para Passárgada, um local diferenciado. Em 1930, ele elaborou esse poema que escolhemos para finalizar e para que a gente possa refletir como é tão rápida e tão grande a evolução da tecnologia. Ele diz no seu poema, em Passárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, já falando basicamente do telefone celular, isso há 95 anos atrás. Queremos agradecer a nossa orientadora, a professora doutora Maria Oliveira Simão, do Proficiam Bilfam, professora doutora Kátia Viana Cavalcante, Proficiam UFAM, e a professora doutora Irlane Maia de Oliveira, também da Universidade Federal do Amazonas. Nossos agradecimentos à Universidade Federal do Amazonas, à Escola Integral Professor Manuel Ferreira Lima, ao Instituto Federal, à SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, ao Governo Federal. Nosso muito obrigado e coloco-me à disposição
da banca. Ok, Joaci, perfeito. Perguntas que poderão parecer para você, né? Primeiro é como é que está o teu levantamento bibliográfico, né? Como é que você vem fazendo isso? Qual é a frequência de artigos que você vem encontrando abordando essa temática? A outra é quais são os mecanismos mais clássicos que estão sendo utilizados para trabalhar os gêneros digitais textuais, né? O que você encontrou na bibliografia de formas de abordagem, né? Inclusive, se durante a tua fala, se você puder exemplificar, olha, eu encontrei trabalhos onde os gêneros textuais digitais estão sendo trabalhados por meio de análise de, como tu falou, fanfics, estão sendo utilizados textos no Instagram, não sei. Tenta trazer o que a bibliografia, né, de que forma você tem encontrado experiências relatadas na bibliografia dos mecanismos pedagógicos, dos mecanismos de ensino utilizados para a abordagem do gênero textual digital no contexto do ensino da língua portuguesa, tá? Isso é uma coisa que vale a pena você ter anotado nos seus cadernos, nas suas anotações, buscar na sua mente, né, de que forma você já viu que está sendo relatado, que está sendo trabalhado. Você já encontrou outros trabalhos que estão usando o próprio podcast como forma? Se sim, de que forma foi feito? Você pode dizer, olha, eu encontrei um trabalho bem interessante que usa o podcast, foi feito com alunos do ensino fundamental, do ensino médio, na experiência relatada no trabalho acadêmico, fulano de tal, depende do autor, né, Chico ou Raimundo, em 1900, desculpe, em 2000 e tanto, fizeram um trabalho com... Aí você explica rapidamente, né? Então, e o que você tem encontrado na bibliografia? Porque uma das coisas que eles vão querer saber é o Joaci está sabendo, né? Está a par da bibliografia? Outra pergunta que pode surgir: o que são os gêneros textuais digitais? De onde surge, né? E aí você vai botar lá o conceito de gêneros textuais digitais, de onde surge. Você já contextualizou o que é dessa mudança, né? Dessa digitalização do mundo, dessa aceleração, né? Do processo de digitalização, da mudança da linguagem. Antes a gente escrevia a carta, escrevia telegrama, né? Falava ao telefone, hoje a gente faz tudo de modo digital, né? Então, essa mudança nos mecanismos de linguagem, né, nos instrumentos de linguagem, leva à necessidade da escola formal usar novas, né, novas estruturas da formação do texto, né? Chegando nesse gênero que é o gênero textual digital, ok? Então, isso vai ter que aflorar o professor e o pesquisador da língua portuguesa, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é essa questão mesmo das questões ambientais. A importância de você motivar as novas gerações para pensar, para mudar hábitos e desenvolver habilidades para a promoção de sociedades sustentáveis, né? Para que a gente possa ter o desenvolvimento da sociedade, da civilização em novos parâmetros, que sejam parâmetros menos impactantes em relação às questões ambientais, que nós estamos vivendo aí as consequências de uma sociedade que não pensou, né, que negligenciou, que achou que os recursos naturais e que o mundo seria para sempre, podia fazer o que bem quisesse e a gente não ia ter nenhuma consequência, né? Como a gente viu até a década de 70, 80, isso todo mundo achava que era doido quem falava em conservação ambiental, né? Até hoje já tem pessoas que não acreditam, mas está aí. Os dados são irrefutáveis, as mudanças estão aí, né? Então, a gente tem um cenário que é um cenário que precisa ser revertido, desacelerado, né? Então, formar essa sociedade, que são esses jovens aí do ensino médio, com uma nova cabecinha, é que faz a necessidade da abordagem das temáticas ambientais no ensino médio. Outra coisa que ainda escapou, mesmo na minha revisão, eu estava olhando de novo o teu trabalho, e eu ainda deixei escapar, não existe disciplina de ciências ambientais na educação básica, tá? Existe a abordagem das ciências ambientais no ensino básico, ok?
Tu não tem Sim, no eu não tinha currículo. colocado como disciplina, não. Era como. Faltou a palavra abordagem. É a abordagem, mas está lá, você fala, né? Você fala, ainda ficou um ou outro termo dentro do texto, que eu tirei alguns, mas deixar bem claro que não tem como você. Ciências ambientais não está no currículo da educação básica como componente curricular, né? Que nem se usa mais o termo disciplina. Né? O termo correto hoje é componente curricular. Assim como não é grade, matriz curricular, porque ela não é mais uma coisa hierarquizada, né? Ela é uma coisa integrada. Né? A gente não tem mais fragmentação, a gente tem integração, interdisciplinaridade, esse mundo sistêmico complexo. Então, sair do mundo mecanicista e para esse mundo, né, cada vez mais tecnológico. Então, tudo isso a gente tem que estar aí antenado, porque tu está te posicionando como pesquisador e como uma pessoa que tem conhecimento sobre o processo de educação, ok? Então, tem que estar atento à linguagem, tá bom? Então, é isso. As perguntas que podem surgir, eu acredito que são essas, né? Sempre que alguém falar alguma coisa que você sentir que ainda você não tem como falar, não fique enrolando, não adianta ser rolando lero, o professor sabe quando o aluno está. Aí só tem macaco velho, só tem gente que tem estrada pra caramba. Aí fala assim, ó, Até professora, meu auxiliar aqui riu. professores, é o seguinte. Professora, muito bem colocado são todas mulheres na da tua banca. Então, professora, muito bem colocado o que a senhora coloca, eu vou anotar aqui, eu vou procurar me inteirar sobre o tema. Bem interessante que a senhora traz, a seu ponto de vista, jamais contrapõe a banca, jamais queira dizer, suplantar o que a banca está colocando, sempre que você se posicionar, mesmo que você seja um ponto de vista que você quer ponderar, você fala assim, bem interessante que a senhora coloca, mas assim, olhando também por outro lado, né, poderíamos ver isso assim, mas eu estou anotando aqui, depois eu vou discutir com a minha orientadora. Aí tu joga para cima de mim, né? Não, eu vou anotar aqui, depois eu vou sentar com a minha orientadora, que certamente nós vamos ver. Porque tudo que eles falarem na banca, eles vão dizer assim. Aí você conversa com a sua orientadora, você vai ver junto com a sua orientadora, elas estão no componente de fazer sugestões de melhoria. Esse é o espírito de uma banca de qualificação, tá certo? Certo. Então, se tranquilize, leve sempre um papel para anotar, não ache que você vai saber, anote o que a banca está dizendo, é você que vai se virar com essa dissertação, não sou eu, é você. Esse momento é de aprendizagem para você também. Então, se você quiser gravar, a gente pode gravar. Eu queria até perguntar do teu colega aí se tem como ele fazer um link que permita a gravação, porque eu não tenho o programa, porque a UFAM está sem o programa de gravação. Tem como gravar? A gente está gravando todos aqui, né, mestre? Então pronto. Então só tem que me avisar, porque quando for começar a sessão, eu tenho que pedir permissão para gravar, tá? Porque é contra a lei que grave sem avisar que está sendo gravado, tá bom? Tá então certo. Eu preciso dizer, olha, essa sessão será gravada, me lembra se eu esquecer de falar. Tá, se eu não falar, você quando for começar, fale, já coloque no seu papel, no seu roteiro, certo. Dizendo que pedindo permissão para gravar a sessão, para que depois você possa assistir às colaborações. Vai ter colaborações que podem ser antagônicas, ou seja, a professora Kátia falar uma coisa, sugerir uma coisa, a professora Ilane sugerir outra. Quem vai bater o martelo, se vai ficar de um modo A ou B, somos nós. Eu é a palavra final que sou tua orientadora, tá? No momento, só registre e anota. Presta atenção no que vai ser falado, porque são norteadores. Não esqueça que elas vão estar de novo na tua defesa, ok? Serão as mesmas? As duas sim, mais um, porque a defesa tem que ter 3 membros da banca, tá? Ok. A qualificação são 2, a defesa é 3. É um que não assistiu tua qualificação. São elas duas mais um. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Passa. Eu tenho muito conteúdo da fundamentação teórica, eu falei pouco, até por causa do tempo, fator tempo, enfim. Tá bom somente isso ou eu posso acrescentar? Não. O que vai acontecer? Você pode acrescentar na fala, não precisa acrescentar na fala. Na fala, pode acrescentar, pode. Você pode contextualizar, porque você aí no slide está dizendo, fulano disse isso, Beltrano disse isso, Perengano disse aquilo, mas você pode trazer no referencial teórico de uma forma dialógica, ou seja, olha, eu não pontuei aqui de uma forma explícita no slide, mas tem um trabalho do fulano de tal dos Anzós que trabalhou, isso que eu falei, os exemplos que você viu na literatura, que trabalharam gênero textual com outra abordagem, com outra técnica, pode trazer, é desejável, tá bom? Tudo bem.
tá? E agora, tranquilidade, você tem aí uma aula de qualificação, né? E vamos que vamos. Vamos vencer essa etapa, e aí eu vou te pedir uma coisa fundamental. Esse pique que nós estamos não acaba agora, tá? Ah, acabou a aula de qualificação, eu vou ficar... Não. Acabou a aula de qualificação, começa a necessidade de mandar o projeto para o CEP, que é um saco, e depois, paralelo a isso, não vai esperar o CEP aprovar. Paralelo a isso, começa a escrever a dissertação. Tá? Certo. As partes que já dá para fazer sem ter a entrevista, já começa a ser feito. Tá bom? Porque para fazer a entrevista é que você tem que ter o consentimento do CEP. Mas para as outras fases, não. Reunião com os professores, montagem da oficina, tudo isso você não precisa estar esperando o CEP. Tá bom? Logicamente, tem que ter uma autorização por parte da SEDUC, né? Da direção. Não, sim, da escola, sim. Aí você já tem que preparar esse documento e você vai reunir com a direção da escola apresentando o projeto e pedindo autorização. Tá? Na verdade, se a diretora é com a direção da escola, quem dá autorização, certo. Tá? A diretora autorizou, tá autorizado. Ok. A senhora havia falado que parece para a gente tirar as entrevistas, que não iria necessitar do CEP, da autorização, era isso? Eu entendi. Se nós não usarmos entrevista como ferramenta, né? Se nós não usarmos a entrevista, o problema todo é que você vai ter que levantar com os professores esse processo de o que eles acham, como que eles veem. Não, né? Você vai usar, a gente não vai tirar, porque você vai precisar ver o que eles acham, o que eles entendem sobre como é que chama? Sobre o uso do podcast, né? Então, assim, e vamos ouvir também um pouco do que vai dizer a banca, tá? Eu pedi com a professora Kátia, nós estamos pedindo uma reunião com a presidente do Conselho de Ética em Pesquisa, tá? Vamos ver também se a gente consegue sensibilizá-la para a aprovação e a liberação, porque os nossos projetos não têm grande complexidade em relação ao envolvimento com pessoas, como são os projetos de saúde, mas o CEP está muito enjoado, né, ultimamente. E é isso que a gente marcou uma reunião com ela para explicar, sensibilizar a presidência do conselho do que é o nosso trabalho, o que a gente faz, para ver se eles compreendem, né, em relação a esse rigor que eles estão pedindo agora, uma série de relatórios espaciais, demorando muito para dar a resposta, entendeu? Mas isso tudo a gente vai queimando etapas, tá? Vamos agora, o nosso foco agora é essa aula amanhã, tá bom? Tudo bem. Então, faça uma apresentação depois, vá para casa, tome um banho, apresente para você ver mesmo, veja quantos minutos está dando. O ideal é que você não ultrapasse os 50 minutos, entre 30 e 50. Qual é o tempo ideal? 40 minutos no máximo de apresentação, tá? E para a banca, 20, 30? Aí a banca é 15 minutos para cada membro te arguir. Certo. Tá bom? Aí é mais meia hora, 40 minutos, e após a arguição, a gente se reúne só os membros da banca, isoladamente, e depois a gente volta para a sala para poder dar o veredito de aprovado ou não aprovado. Mas será aprovado se Deus quiser. O que eu preciso? Eu preciso que você gere o link de amanhã. Você me mandou o link de hoje, né, que foi esse aqui. Eu quero que você, por gentileza, me mande o link de amanhã para que eu possa encaminhar para os membros da banca, informando que esse será o link que nós vamos usar. Tá bom? Ok. Tudo bem. Que você me mandou hoje aí você me manda para amanhã. O link que vocês usam aí da escola, ele não tem tempo, né? Ele pode passar de 1 hora, não é isso? Pode, mestre. Acho, mas é porque vocês usam o Meet pelo Google Escolar, não é isso? No caso, esse Meet que a gente está usando é o meu Google pessoal. Ah, o teu Google pessoal? Beleza. Professor, qual é o seu nome? Jair de Paulo. Oi, Jair de Paulo. Prazer, professora Olívia. Jair, você é o professor de Geografia, Jair? Sim, sou. Ai, que bom. Olha só, Jair. Eu te agradeço desde já, esse apoio ao Joaci. Tenha certeza que a gente vai ter um momento, todos nós juntos, com teu envolvimento. Vai ser muito bom ter você
conosco nesse trabalho, né? A gente sabe que as pesquisas de educação ambiental sempre mostram essa proximidade das temáticas ambientais com o curso de geografia, né? Então, a gente vai ter um momento para a gente conversar, eu, você e o Joaci, para você também fazer a indicação de quais são os temas que você acha interessantes, como que a gente vai fazer essa oficina, tá bom? E a gente vai te colocar como coautor dos trabalhos, tá certo? Essa participação não é somente como agradecimento. Se o seu envolvimento na estruturação técnica do processo de podcast, a gente ao publicar o trabalho, coloca você como coautor, ok? Vai ser nosso futuro aluno do Proficiamb, viu? Que bom, Deus queira, É se ótimo, Deus é quiser. ótimo. Não deu para fazer dessa vez agora. Mas é Tem assim, previsão tem já que para ter buscar. no próximo? Oi? Tem previsão para ter nova turma? Em Coari, não. A gente, em Coari, não. Mas existe um processo que está tendo pela própria SEDUC. Não sei se você está sabendo. Desculpa, eu não decorei teu nome ainda. É Paula, qual é o primeiro? Paulo. Jair. Como? Jair. Jair. Eu ia falar Jonas. Tu já viste que eu chamo Joaci de Juarez. Desculpa, não é desrespeito, tá? É caduquice mesmo. Tá? Então, Jair, é o seguinte, Jair. Está faltando aqui, Jair de Paula, professor de português. Inclusive, Juarez, ao final da tua apresentação, Professor de geografia. Desculpa, geografia. Português é tudo. Tá vendo como a gente está gaga? Joaci, geografia. Inclusive, nos teus agradecimentos, né? Você pode, inclusive, agradecer ao Isso que eu ia professor. perguntar. Amanhã, Sim, né? professor Jair de Paula, pela parceria na discussão do trabalho, da parte técnica da formação do podcast, no uso na disponibilidade do uso do estúdio, no apoio técnico para o uso do estúdio. Não esqueça de agradecer seus colegas, né, de turma, agradecer seus professores das demais disciplinas, né? Eu Isso deixei amanhã, né? aqui. Pode falar, pode agradecer, deve agradecer, né? É de bom tom que você o faça, né? Porque essas pessoas, os professores, não somente o orientador, têm um peso na tua formação, na tua trajetória até aqui, né? Os teus colegas foram extremamente solidários, teve seus probleminhas de saúde, tudo, e todo mundo está aí te dando apoio. Então, isso é muito importante você também fazer referência, tá bom? Agradecer os colegas e agradecer aí ao professor Jair de Paula, né, por toda essa parceria, tá bom? Tudo bem. Então, valeu, professor Jair, muito obrigada aí por o senhor estar ficando aí, né, disponível para fazer esse trabalho. Joaci, tranquilidade, amanhã a gente vai, às 14h30 inicia a tua aula, mas vamos estar todo mundo a postos, 14h, 14 tá horas. bom? 14 horas, Tá? tá bom. Tá bom, agradeço. Vou Obrigado. avisar. Não esquece de me mandar o link para eu mandar para as professoras, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Tá ótimo. Então tá. Bom descanso, professor. Bom descanso, Obrigado. Joaci. Um grande abraço. Ok, obrigado. Tchau. Tchau.